sim sabe o melhor para conosco. Porque é meio estranho de se relatar. Poxa, ali o povo ele vivia numa região árida e a chuva era como se fosse preciosa para as colheitas, para que o povo viesse ter fartura, para que tudo viesse ser bem sucedido. Mas ele orou para que não chovesse, quer dizer, ele orou para que a maldição viesse. É meio estranho de se relatar e de se pensar isso. Mas quando paramos para entender aquilo que ele fazia sobre a terra, nós compreendemos o porquê que ele estava nessa direção. A Bíblia nos declara lá em 1 Reis 17 que ele orou e falou assim: segundo a minha palavra não choverá. Quer dizer, ele não falou assim, ó, Deus está mandando eu dizer a vocês que não mais vai chover. Não, ele falou assim, ó, eu já cansei de ver a situação que está na sua vida, eu já cansei, falou para Acabe ali, Jezabel, que estavam fazendo o que queriam da nação de Israel, falou assim, ó, vocês estão assim, vocês acham que é desse jeito? Não mais vai chover. E vocês vão ter que pagar o preço. Quer dizer, o que ele estava querendo dizer àquele povo? Povo, abre os olhos, toma posição. Deus tem o melhor. Mas será que vocês estão enxergando tudo aquilo no qual Deus tem feito para com as vossas vidas? Lá em Salmo 37, no verso 4, a Bíblia relata assim, né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Por esses dias eu passei por uma provação, uma situação muito difícil, até na queda da minha moto. E, sabe, foi muito complicado. Por quê? Porque você pensa, poxa Deus, eu estou fazendo a sua obra, eu estou querendo fazer o melhor, eu estou buscando a cada dia um fortalecimento, quer dizer, eu tenho me disposto a fazer, mas por que isso acontece? Mas eu fiquei pensando, na hora eu fiquei nervoso, aí cheguei em casa, porque a gente é falho. Aí quando eu me reuni com a minha esposa, nós entramos no nosso quarto, começamos a orar, comecei a chorar, aí já veio no meu coração, poxa, Deus me guardou. E eu ainda agradecer. Quer dizer, podia ter acontecido algo muito que foi faz 2 semanas que eu caí de moto, o cara bateu atrás, quer dizer, me arrastou 20 metros. Eu só ralei, já estou novo em folha. E quero reclamar com Deus. Eu não quero nem entender que, mesmo que a situação aconteceu, foi um livramento, eu tenho que ser grato a Ele. Como que eu quero aquilo que o meu coração deseja, se eu não reconheço que Deus já tem feito o melhor para mim? Eu não reconheço Deus como o soberano e o Senhor que tem a direção correta para com as nossas vidas. Ali Elias, ele orou para que não chovesse. E assim Deus fez com que a sua palavra fosse cumprida. Porque ele era o servo do Senhor. Quer dizer, o povo ficou ali. Ele também padeceu. Na situação, os corvos tinham que alimentá-lo. Porém, ele ficou ali firme. Ele ficou ali firme. Mas Deus falou de novo com ele. Se abaixa, agora vai lá, se apresenta. Quer dizer, a maldição, a Bíblia nos declara assim que a ira do Senhor, ela dura só um momento. Mas a sua benignidade, o seu favor, ele dura para a vida toda. Então, eu creio que todos nós temos dificuldades. Todos nós temos momentos nos quais a gente tem que parar, pensar, refletir e falar, meu Deus, e por que está tudo isso acontecendo? Mas eu creio que Deus, ele muitas das vezes dá esse chacoalhão para falar assim, acorda. Poxa, eu tenho te dado saúde, eu tenho te dado vida. Você está aí de pé, respirando, não tem problema nenhum. Seja um pouquinho só mais grato. Só reconheça um pouquinho mais o meu favor diário. Quando você respira e o fôlego de vida entra nas suas narinas, é você ter outra oportunidade. Começa a ser um pouco mais grato. Começa a abrir o coração e entender que em tudo e em todas as coisas eu tenho te favorecido. Nas horas da dificuldade, eu tenho te favorecido. Nas adversidades, no momento no qual você, poxa Deus, e agora, e agora, e agora? Eu estou aqui, filho. Minha mão está sempre ao teu favor. Eu te sustento, eu te seguro. Eu te
levanto com a minha destra fiel. Eu não vou deixar você perecer. Eu não chamei você simplesmente para que viesse padecer em meio ao caminho. Somente começa a ouvir de novo a minha voz. Começa a ouvir para que as coisas venham voltar a ser como antes. Venha ouvir de novo aquilo que eu tenho te falado, para que a chuva de bênção venha começar a descer de novo sobre a tua vida. Porque quando caminhamos com o Senhor, nós muitas vezes fazemos com que as coisas fiquem mecânicas, sabe? As vidas na igreja viram rotineiras. E as nossas orações metódicas. A gente não se derrama na presença do Senhor pelo amor no qual nós temos para com Ele, por tudo aquilo que Ele é. A gente, muitas das vezes, faz por desencargo de consciência. A gente se entrega a Deus em uns momentos, porém, em outros a gente relaxa. A gente deixa com que as situações venham regir a nossa vida e não a voz do nosso Deus. Porque o que tem que reger eu e você não são as adversidades, o que tem que reger eu e você não são as bênçãos, o que tem que reger eu e você é a voz de Deus e a fidelidade dEle, porque Ele nunca nos abandona. Ele em tempo nenhum nos desampara. Porque a verdade é essa, irmãos. A gente esquece do nosso Criador. A Bíblia nos relata em Apocalipse que a igreja de Éfeso, ela agradava ao Senhor. Ela fazia aquilo que era agradável. Ela não considerava e nem aceitava os homens fraudulentos no meio dela. Não aceitava o pecado, não aceitava as coisas ruins. Porém, o pecado dela, da igreja, o pecado dela é porque tinha deixado o primeiro amor. Tinha abandonado aquilo no qual ela tinha de verdadeiramente preciosidade. Porque verdadeiramente quando nós enxergamos um crente que ama a Deus, está cheio do Espírito Santo, aquele crente, não importa qual seja as suas vestes, ou qual seja a situação que ele esteja vivendo, ele sempre tem um sorriso no rosto. Aquilo é como uma coroa. Às vezes a gente olha e pensa, o crente nunca tem problema em nada. Na casa dele não tem o que comer, na casa dele muitas das vezes não tem esperança. Eu conheço uma irmã que o marido dela bate nela, ela chega, não está alcoolizado. Mas quando eu vou falar com ela, ela sempre tem uma palavra de Deus ao meu coração. É a diferença, irmãos. Porque o que Deus deseja de nós? Um compromisso. O que Deus deseja de nós? É que nós venhamos fazer mais que os outros? Deus deseja sinceridade e obediência. Ele procura os verdadeiros adoradores. Aquele que adora em verdade, em espírito e em verdade. Aquele que adora, independente se enxergue a provisão, mas adora, porque Deus, Ele é Deus, e nunca deixará de ser Deus em sua vida. Porque o Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor e é poderoso para fazer infinitamente mais. E quer somente que a gente o reconheça. Eu costumo falar, sabe, que Deus, Ele é tão tremendo que Ele nos conquista cada dia. Porque Ele não precisava, Ele já é soberano, Ele já mandou o seu filho, quer dizer, Ele já fez a parte dele. Ele até hoje continua fazendo. Porque quando a gente pensa que não vai dar, Ele mostra a sua fidelidade. Quer dizer, Ele não precisava, não, porque a gente é infiel, irmão. Mas Ele não nega a si mesmo. Ele mostra, filho, esse caminho vai te dar vitória. Filho, espera aqui. Quer dizer, a gente às vezes está, não, eu não quero nem saber mais e tal. Espera aí, filho. A gente sente aquele acalanto e Deus fala conosco, renova nossas forças e faz a gente entender que é só Ele mesmo.
que conhece o nosso coração e sabe todas, não é algumas, é todas as nossas necessidades. Porque às vezes a necessidade do povo não é pão, não é peixe. A necessidade do povo é ouvir uma palavra que venha preencher a sua alma e venha dar um valor à sua existência. Venha mostrar que Deus não desamparou o povo. Como, se eu não me engano, Isaías pregou que chegaria uma hora que o povo não teria mais fome de pão, não teria mais sede de água, mas ouvir as suas palavras. E hoje nós temos que ter essa sede, essa fome, essa vontade. A Bíblia nos relata em Lucas que Lázaro, o mendigo, estava à porta do homem rico. E ele ali à porta do homem rico, o homem rico não o considerou. Mas quando ele foi para o filho de Abraão, o homem rico lá do Hades, olhou lá para o céu e teve sede. O que a gente tem que fazer é ter sede. Não é ter sede de água, não é ter sede de suco, é ter sede de Deus. É ter sede do Senhor. Saber que Ele tem muito mais para nos oferecer. Ele tem paz, Ele tem alegria, Ele tem regozijo, Ele tem um preenchimento na nossa alma que somente o Espírito dEle nos dá. É inexplicável. Se parar aqui, não vamos contar como que é que Deus preenche. Não dá para me explicar. Somente satisfaz a minha alma. Somente alegra o meu coração. Somente me faz estar feliz. Feliz porque bebeu? Não. Porque Deus me encheu mais uma vez de esperança. Deus não deixou eu desamparado mais um dia. Ele falou comigo. Oh, poxa, Deus falou comigo. Eu lembro quando Deus me tirou do mundo das drogas, eu comecei a trabalhar na presença do Senhor. E um dia Deus falou que ia me usar para alcançar os jovens que estavam na situação que eu estava. E eu me alegrei com aquilo. Mas quando Deus falou assim, através do irmão, filho, eu tenho me agradado de ti. Filho, eu tenho me agradado. Meu, aquilo me satisfez. Você pensa, Deus ele é tão soberano, Ele é tão perfeito. Como que eu posso estar agradando a Deus? Eu sou tão falho. Eu só estava querendo ter vontade dele se concretizar. Eu não estava perfeito, eu não estou perfeito. Nós nunca seremos perfeitos. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que fazer a nossa parte, buscar o aperfeiçoamento diário. Porque Deus ele tem um aperfeiçoamento diário. Não é verdade, irmão? Às vezes a gente dá uma cabeça para falar, não, é verdade. Calma aqui que eu tenho que reconhecer o que eu sou. Deus permite isso. Mas ele pensa, filho, anda comigo. E você vai ver que na minha direção as coisas vão dar certo. Ouvindo a minha voz, vai dar certo. Quando você enxergar o que eu estou querendo te dizer em cada situação, porque Deus não fala só através de palavras, através de situação. Vai começar a dar certo. As coisas vão começar a acontecer. Jesus somente olhou para Pedro quando ele tinha negado. Não é verdade, não? Mas Pedro, com aquele olhar, Jesus não precisou falar nenhuma palavra, irmão. Só com aquele olhar, ele se arrependeu novamente. Ele se arrependeu de verdade. E voltou à posição na qual ele deveria. E Jesus foi lá com ele depois. Mas o arrependimento veio primeiro. Quer dizer, não precisou, irmão. Não precisou de palavras. Somente da situação. Então, nós vamos enxergar verdadeiramente que Deus tem falado para nós. E o que Deus tem para com a nossa vida. Porque a Bíblia nos relata que aquilo que os olhos ainda não viram, que os ouvidos não ouviram, e que ainda nem subiu ao nosso coração, ao coração do homem, é o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Então você imagina quão preciosos são os talentos, o que Deus tem preparado para mim e para você. Só basta a gente estar buscando esse amor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém.